Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader especialista em criptoativos. Hoje retorno aqui com o Bitcoin cotado a 9.238 dólares. E hoje nosso objetivo vai ser fazer uma análise técnica e de sentimento, começando aqui do 4 horas. Vou olhar o preço aqui no TradingView, no TRDR, para a gente discutir um pouquinho desse rompimento que a gente teve hoje mais cedo. Vou falar do Tensor Charts avançado e sem esquecer de dar uma olhada no S&P, que fez um movimento bem feio aí nas últimas horas, né? Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Investidores, começo aqui no 4 horas da BitMEX para atualizar o nosso padrão gráfico, tá? Eu estava enxergando que a gente estava desenhando essa Bullish Falling Wedge que acabou rompendo para cima, né? Mas sem tanto volume. Então, eu realmente não acho que esse padrão teve um forte rompimento para a gente considerar que ele já rompeu e a gente tem uma maior probabilidade de alta. Inclusive, a gente não conseguiu em nenhum momento fechar candles interessantes acima dessa região de resistência ali que estava próxima dos 9.300 e pouquinho, né? Então, o que eu tô achando que faz mais sentido agora é refazer esse padrão aqui para um triângulo simétrico, tá? E para mim é um triângulo simétrico que realmente vai definir aqui a tendência do Bitcoin nos próximos dias, talvez, quem sabe, em até semanas, tá bom? Para onde a gente romper desse triângulo, eu acredito num movimento bem forte. Falando aqui de um rompimento para cima, eu acredito que o preço precisa ultrapassar essa região dos 9.320, tá? Uma região de resistência importante. E falando de um rompimento para baixo, o preço teria que ultrapassar aqui dois pontos. Primeiramente, os 9.200, tá? Que é um ponto de suporte aí que está suportando o preço nessas últimas quedas aí das últimas horas. E essa região aqui dos 9.130, que além de ser um fundo importante que a gente deixou nos últimos dias, também é a região de Fibonacci de 0,618 se a gente pegar todo esse movimento aqui lá do fundo no dia 5 de julho, ok? Então eu ficaria de olho para rompimentos e fechamentos acima dos 9.320 ou fechamentos aqui, rompimentos para baixo, abaixo dessa região aqui dos 9.200 e uma maior confirmação dos 9.130. Lembrando que no diário ainda existe um suporte na região dos 9.000 dólares que pode acabar segurando o preço. Então, eu também ficaria de olho aqui, pensando em tempos gráficos maiores, numa possível acumulação nessa região dos 9.000, 8.900. E falando de resistências também, eu ficaria de olho aqui um pouquinho mais acima, tá? Nessa região entre os 9.430, que é uma resistência muito importante, né? E também os 9.800, tá bom? Lembrem-se, enquanto a gente não passar aqui dessa região dos 9.800, nós estamos dentro de um triângulo ascendente que pode ser muito bem visto no diário, né? Então, operações mais seguras, mais conservadoras seriam somente depois de um rompimento desse triângulo aí, o que pode demorar ainda, beleza? Continuando aqui, abaixando um pouco o tempo gráfico para o 15 minutos, eu já vou conseguir desenhar aqui o rompimento que eu quero analisar com vocês no TRDR, tá? É este rompimentozinho aqui, deste também triângulo simétrico. A gente tem um falso rompimento para cima e depois o preço acaba rompendo para baixo. Muito ligado ao S&P, sim, nós vamos falar sobre isso no final. Mas eu quero que vocês percebam o que aconteceu nesse rompimento, o que está acontecendo agora. Reparem que, à medida que o preço rompeu aqui para baixo, mais pessoas entraram em long. Isso é um bom ou mau sinal, investidores? Isso não é um bom sinal, tá? Tipicamente, quando a gente vê um rompimento acontecendo, muito claro, igual foi esse, e mais pessoas apostando contra esse rompimento, no nosso caso aqui o rompimento foi para baixo e muitas pessoas apostando em long, é um mau sinal para este rompimento, tá? Então, eu realmente ficaria de olho para ver o que o preço vai fazer aqui e como ele vai se comportar nessa região aqui próxima aos 9.300. Se ele conseguir ultrapassar os 9.320 ali, se manter ali, pode sim ser uma demonstração de força e talvez toda a liquidação que a gente precisava ter para o preço voltar a subir já tenha acontecido, tá? Então, eu ficaria de olho nessa demonstração de força nos 9.320. Mas, sinceramente, do jeito que está aqui, com esse tanto de long, eu acho que é um pouco improvável que isso aconteça. Outro ponto interessante que a gente pode analisar aqui, a partir não só do Long Short Ratio, que é um indicador que eu estou usando bastante, e amanhã às 9 horas da manhã vai ter um vídeo aqui no canal falando para ele, para quem ainda não pegou,
A gente também pode utilizar o Open Interest para enxergar pontos onde muitas pessoas podem estar presas, tá? Então, o que a gente quer ver? A gente quer ver, em determinados pontos, esse Open Interest aumentando, porque aí a gente sabe que muitos contratos foram abertos nessa região. E olha só, investidores, eu consigo enxergar que nessa consolidação que a gente ficou aqui, dos 9.250 até esse rompimento para baixo, a gente teve um aumento aqui no Open Interest de menos de 40 mil bitcoins para mais de 43 mil. Ou seja, tem quase 4 mil bitcoins que aumentaram o Open Interest, contratos que aumentaram o Open Interest nessa região. Então eu sei que muita gente entrou aqui. Detalhe, será que tem mais long ou mais short? Para a gente descobrir isso, o que a gente faz? Olha o long short ratio. E aqui eu vejo que o nosso long short ratio estava em 1.08 quando começou tudo isso, e quando o triângulo foi rompido, estava mais ou menos também em 1.08. Ou seja, o que isso me mostra? Me mostra que teve muita gente apostando no short aqui e muita gente em long. Não tem uma predominância em si. Então, isso me leva a acreditar que muitas das pessoas que estão aqui presas aqui são de long, né? E se o preço voltar aqui, ele vai encontrar dificuldade para passar, pois muitas dessas pessoas vão tentar fechar as operações no 0 a 0 ou com um lucrinho, tá bom? Por isso que agora eu encaro essa subida aqui com um pouco de preocupação. Porém, se demonstrar força, conseguir ultrapassar de toda essa zona das pessoas presas, vai ser um sinal, um indicativo de que a nova tendência é de alta e que essas pessoas aqui, esses longs, já foram estopados e liquidados nesta queda aqui, que a gente pode ver assim, teve bastante liquidação, ok? Continuando então, falando agora do Tensor Charts avançado. E eu lembro para vocês que uma explicação do Long Short Ratio vai estar disponível amanhã às 9 horas. Falando um pouco do Tensor Charts avançado, eu consigo ver alguns pontos interessantes aqui. Reparem que as instituições realmente estão tentando manter o preço abaixo desses 9.300 e pouco, tá? Eu até estenderia os 9.320 que eu falei para os 9.340. Inclusive, se as ordens forem mudando, vocês têm que ir atualizando isso, né? Mas essa região aí, um pouquinho além dos 9.300, é a região que elas não querem que o preço ultrapasse. Depois a gente só vai ter acima dos 9.400. Outro detalhe importante aqui, agora para as instituições tentando não deixar o preço cair. A gente enxerga nessa região dos 9.200 um suporte interessante, tá? E nem tanto suporte assim nos 9.130. Ou seja, talvez seja mais importante a gente manter esse suporte dos 9.200 até aqui embaixo, 9.180 ali, correto? E o que eu ficaria de olho aqui agora para determinar se esse suporte vai segurar ou não? Eu realmente acho que a gente está acabando aqui, mesmo com essa demonstração de força, bastante volume de compra nesse candle, a gente está formando um padrão de continuação da baixa aqui, tá? Então eu ficaria de olho para rompimentos desse padrão para baixo. Isso aqui é uma bearish rising wedge ou uma bandeirinha que tende a romper para baixo, ok? Se romper essa região aqui, eu acho que a gente pode continuar e acabar fazendo mais uma onda de baixa, né? Então, eu ficaria de olho neste padrão gráfico aqui, e se ele romper para cima, seria sim um fator de muita força do preço que pode levar ele a reverter essa possível pernada de baixa, ok? Finalizando aqui e já falando um pouco do S&P, investidores. O S&P, eu enxergo que a gente está numa situação assim bem definida, né? A gente tinha rompido esse triângulo no 4 horas para cima, foi um rompimento interessante que fez o preço aí subir mais de 2%. Só que a gente foi lá, testou esse topinho aqui acima dos 3.200 e despencou. Ou seja, a gente pode sim estar diante de um topo duplo. E o que é o mais importante aqui para mim no 4 horas no S&P? Para mim, ele não deve perder essa região dos 3.100, tá? Se perder os 3.100, eu vejo como problemática a situação, porque aí a gente vai ter basicamente confirmado uma reversão aqui em basicamente todos os tempos gráficos menores, tá bom? Porém, detalhe, a gente ainda vai ter um suporte na parte inferior desse triângulo e nessa região aqui dos 3.050 até os 3.000, já que o preço ficou muito tempo nessa região. Beleza? Tô falando isso por quê? Porque o Bitcoin continua bem correlacionado ao S&P, correto? Então é isso, tá, investidores? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Até a próxima!